Olá, amigos, um ótimo domingo para você. Que privilégio a gente poder estar juntos mais um dia para estudarmos a palavra de Deus. E essa semana a gente tem estudado um pouquinho sobre o conflito cósmico. E hoje, dentro desse conflito, a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo, uma parábola que eu acredito que talvez você conheça. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13. Nós vamos meditar em alguns versículos. A parábola toda está do versículo 24 até o versículo 30, e ela começa dizendo o seguinte: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Verso 28, ele porém lhe respondeu: um inimigo fez isso. Até aqui tá bom. É interessante a gente refletir nessa parábola, porque embora muito simples, ela tem significados muito profundos. Primeiro, quando o dono semeia, ele não semeou o joio, ele semeou boa semente, mas um inimigo fez isso. E o joio e o trigo cresceram juntos. E aí, quando eles perceberam que estava misturado, os servos vão questionar: mas Senhor, como é que isso aconteceu? E aí, essa fala, o inimigo fez isso, é o que vai marcar realmente a história dessa parábola e da nossa vida. O inimigo, ele plantou as coisas ruins. Você sabe que, infelizmente, quando você é pastor, a gente está envolvido em muitos velórios. Eu digo infelizmente porque é uma situação muito triste. E às vezes a gente ouve algumas coisas e algumas pessoas, na tentativa de confortar alguém, elas falam o seguinte: olha, Deus quis assim. E de uma certa maneira, se a gente for olhar a morte, Deus não quis assim, não. Deus nunca quis assim. Na verdade, Deus quis bem diferente. Deus criou a vida, mas o pecado e a sua influência nesse mundo, infelizmente, tem trazido muita e muita tristeza. Quando a gente olha para as coisas tristes desse mundo, a gente fala: mas como pode um Deus de amor ter feito tal coisa? Bom, queridos, o inimigo fez isso. Essa parábola nos ajuda a entender a influência do mal e que, infelizmente, este mundo já não é um reflexo perfeito daquilo que Deus é e de como Deus o criou inicialmente. O inimigo plantou aquilo que é ruim com aquilo que é bom. Mas, queridos, de acordo com essa parábola, no final da colheita, o próprio Deus vai mandar os seus anjos e eles vão separar o joio do trigo. Não é meu dever e não é teu dever separar o joio do trigo. Isso vai ser feito no final dos tempos. Mas a Bíblia fala que Deus vai trazer justiça e que ao separar o joio do trigo, ele vai separar aqueles que estão buscando realmente a Deus, aqueles que querem ser parecidos com Cristo e aqueles que escolheram uma vida de pecado. A Bíblia fala que realmente esse mundo é cheio de injustiças, muitas mesmo, mas nós temos um Deus de justiça que muito em breve virá fazer justiça para nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, graças te damos porque o Senhor é um Deus que nos ama tanto, que quer que a nossa vida seja mais semelhante à tua. Pai querido, faça justiça em nossa vida e em nosso ser. É o que pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém.